Melhor do que um regime radical por um período curto é uma mudança de hábitos que conduz a uma vida saudável e de qualidade. Quer saber se a sua dieta está apropriada para esta época do ano? Quer saber dicas de como emagrecer de forma saudável? Acompanhe-nos agora no Horizonte Debate, que está começando. Participam conosco o chefe consultor gastronômico Carlos Pita, a nutricionista funcional Camila Vieira Machado e o médico nutrólogo e coordenador nacional do projeto Nutrologia em Foco, Dr. Fabiano Robert. Claro, aproveite você também para participar conosco. Hoje estamos falando sobre uma alimentação saudável para o verão. Mande sua pergunta para nós, nosso e-mail é horizontedebate@tvhorizonte.com.br e o telefone 3209-0115. Caros convidados, sejam bem-vindos ao Horizonte Debate. É um prazer tê-los aqui, nos preparando para o verão que está chegando. Camila, é importante que haja uma alimentação adequada para cada época do ano, inclusive para o verão? Cada época do ano existe uma necessidade diferente. Então, a gente costuma perceber nos pacientes que, por exemplo, no frio, há uma necessidade de alimentos mais quentes. No verão, alimentos com uma digestão melhor, alimentos diuréticos. Mas a necessidade real de cada organismo ela é diária, de frutas, de verduras, de legumes, de cereais integrais. Então, se o meu organismo necessita de 200 miligramas de magnésio, é por dia e não por sazonalidade, porque se eu deixo de comer hoje, então eu já estou entrando em déficit nutricional amanhã. Então o verão é importante a gente estar hidratado, pensar no que vai comer, até mesmo para não passar mal, mas o cuidado com o nosso corpo é de todo dia. Agora, mas há uma diferença, por exemplo, entre alguns alimentos que podemos comer no inverno e no verão, não há? Sim, na verdade as pessoas elas preferem o ideal é fracionar essa alimentação para não se sentir pesado, com azia, com refluxo, indisposto e cansado, porque o tempo já proporciona isso. A dificuldade de regulação da temperatura interna e o que é externo, com esse tempo muito seco, muito quente, abafado, se você come algo pesado, como fica essa disposição e esse rendimento? Correto, entendi. Doutor Fabiano, quais os riscos para uma pessoa que faz regime sem acompanhamento médico, sem a orientação de um profissional da área? Bem, hoje em dia é muito comum a prática de dietas da moda. A mídia constantemente apresenta uma nova alternativa. E as pessoas têm uma busca constante por um plano milagroso, por questões mágicas que sondam a mente de todo obeso. E essas dietas, na grande maioria dos casos, elas atribuem um determinado alimento à condição de vilão. E esse alimento normalmente é retirado da dieta. Isso acontece muito com o carboidrato, né? Uma dieta muito praticada é a dieta de proteínas, onde se restringe carboidratos consequentemente, e como forma de compensação, essa dieta é muito rica em gorduras e muito rica em proteínas. As dietas da moda, elas criam uma monotonia na dieta, o que faz com que o paciente nunca adquira hábitos de uma vida inteira, mas só hábitos temporários, que vão ser abandonados consequentemente. E também o fato de você ter uma pouca variabilidade de alimentos faz com que você se exponha a deficiências minerais, a deficiências vitamínicas. Faz com que a pessoa perca nutrientes necessários para manter uma boa saúde, né? Exatamente. A privação de um determinado grupo de alimento ou de parte de um grupo de alimento vai trazer consequências no que diz respeito à necessidade nutricional. Não só também pela questão da necessidade calórica, como foi colocado, né? Cada paciente, de acordo com a questão de sexo, idade, prática de atividade física ou não, ele tem necessidades calóricas diferentes.
E uma dieta adequada é aquela dieta que atende à necessidade calórica, mas também a necessidade de macro e micronutrientes. Carlos, diante desse cenário que está sendo delineado aí, qual que é a função do chefe de cozinha? Ele também colabora para uma alimentação saudável? Não, sempre colabora. Nós temos uma preocupação muito grande na confecção, porque na verdade a nossa responsabilidade está na confecção do cardápio, né, dos pratos. Então, ter essa alimentação balanceada, evitar excesso ou de carboidrato ou de proteína. Então, a gente sempre procura dosar. E na própria confecção, usar os ingredientes corretos, né? Quer dizer, usar as frutas mais da estação, usar os legumes, verduras, evitar as frituras, mesmo que às vezes os clientes peçam, ou que no caso, se o cliente nosso é um restaurante, peça que seja feito, a gente evita. Tá? Então, essa preocupação a gente tem. E como personal, criar, né, o cardápio de acordo com as orientações médicas, né, nutricionais, para que o cliente também, quer dizer, ele vai ao nutricionista, vai ao médico, né, e depois na hora de nós confeccionarmos o cardápio, nós tiramos isso tudo? Não, então a gente cumpre rigorosamente a dieta. Agora uma curiosidade, chefe de cozinha, ele faz só coisas complicadas? Ou ele faz coisas simples também? Não, faz de tudo. Eu falo muito que a culinária é uma alquimia. A gente sempre está querendo inventar, sempre está buscando experiências. Então, nessa experiência, a gente sempre quer coisas diferentes, coisas mais difíceis. Mas é por próprio ego, é uma satisfação do ego, né? É vencer uma batalha. Nós fazemos de tudo, de um simples omelete ou um arroz soltinho, né, até os pratos mais sofisticados, que envolvem ingredientes mais sofisticados, com certeza. Correto, bacana. Voltando lá com o doutor Fabiano, como que uma pessoa pode saber se ela está bem nutrida? Bem, pelos seus hábitos alimentares, naturalmente. O corpo, ele dá sinais, né, de uma boa nutrição. Uma boa disposição ao longo de todo o dia, o cabelo com brilho e com uma beleza típica dele, as unhas sem ondulações, sem estarem lascando, né, são sinais de uma boa nutrição, a questão de uma digestão sem gases ou sem sinais de má digestão. E agora, é lógico, contrário a isso, uma má nutrição, o paciente já começa a apresentar queda de cabelo, as unhas lascam, apresentam ondulações, ele se mostra sempre indisposto, e esses são os principais sinais, os primeiros sinais. Lógico que à medida que a desnutrição ou a deficiência nutricional se agrava, você apresenta sinais maiores, né? E também existe a alternativa de se buscar uma avaliação laboratorial através de uma análise sanguínea que determina e fechamos o diagnóstico de uma deficiência nutricional. Então, nesse sentido, é muito importante que a pessoa esteja atenta aos sinais, né? Porque o corpo fala. Exatamente. Tá, Camila, sim? Tem algum comentário? Sim, na verdade, uma pergunta que eu sempre faço para os pacientes no consultório é como anda a frequência evacuatória. Se o intestino é o principal órgão de absorção de nutrientes, eu preciso saber se essa pessoa tem o hábito de ir ao banheiro ou não, porque é naquele local que ele vai absorver e vai eliminar aquilo que nós não precisamos mais. Se você não consegue otimizar isso, aparece uma série de sinais e sintomas como empachamento, gases, dores abdominais, ausência ou precária produção de serotonina, que está relacionada ao prazer, justamente porque o intestino, que hoje é o segundo, que é chamado como segundo cérebro, não funciona. Agora, que dicas básicas você daria para uma alimentação saudável? No verão ou no geral? No verão, claro. Estamos nos preparando para o verão que está chegando. Olha, no verão é sempre tentar buscar alimentos mais leves, porque essa questão da digestão fica realmente mais comprometida. Não esquecer de beber água. Então, um sinal e sintoma clássico é a gente avaliar a nossa pele, ver se ela está desidratada, né? Porque a hidratação é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando a boca fica seca, é porque nós já estamos desidratados. Então, não é esperar ficar com sede para beber água. Frutas, principalmente frutas que tenham mais água, como melão, melancia. Uma coisa muito interessante é o suchá. Não sei se vocês já ouviram falar. O suchá, você utiliza o chá
gelado como base para fazer um suco. Então, a erva cidreira, o hibiscus, que tem um alto poder desintoxicante, são coisas maravilhosas de serem utilizadas. As frutas vermelhas também têm sido citadas em artigos científicos como muito importante anti-inflamatório para redução do peso, para auxílio no combate ao colesterol, à desintoxicação do fígado. Então, tem muita coisa que se pode fazer, se pode procurar e acho que o prazer de comer, ele sempre é muito bem-vindo, né? E cuidar da saúde. Tá bacana. Rapidinho, Carlos, o que é uma alimentação balanceada? Nem minuto. Você não misturar muito proteínas, carboidratos, você ter essa alimentação, por exemplo, tá verão, saladas, peixe, uma comida mais leve, né, para deixar as comidas mais, não calóricas, mas mais quentes, para de fato pro inverno. Então, nesse verão, muita folha, muita fruta. E nesse sentido, vamos dizer assim, um tipo de carboidrato, nem dois, nem três, né? Nem fazer uma montanha. Não misturar o arroz com a massa, né? E outros mais, batata, e vai só juntando, aí mais o pão, né? Então, não, vamos escolher fazendo um reservatório, né? Vai dilatando. Depois você vai reclamar, com certeza. Gostaria de chamar a atenção para a campanha Faço Parte. Ela está crescendo e novos desafios estão aí. Além de manter os veículos de comunicação da Arquidiocese de Belo Horizonte, agora temos que revitalizar o Santuário Nossa Senhora da Piedade e ajudar a construir a Catedral Cristo Rei. Participe, faça parte você também. Aproveite para ligar para a nossa produção. Vamos sortear 2 livros que o chefe Carlos Pita trouxe para nós. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho. Não saia daí.